Podcast MGM Digital. Ele chegou em Pinda aos 12 anos de idade para trabalhar na fazenda do seu avô, a conhecida Fazenda Mombaça. Foi 4 vezes prefeito de Pindamonhangaba, somando mais de 40 anos na política. Formado em Direito, loteador, empresário. Hoje, aqui com a gente, Vitórdito Lerário. Tudo bem, Vitão? Bom, um abraço, uma satisfação nós estarmos aqui batendo esse papo junto com você e eu fico feliz, né? Porque recordar é viver, é importante na vida da gente a gente recordar um passado. Os meus avós, meus pais foram ensinando pra gente, foram mostrando pra gente como trabalhar, como viver, como aprender, né? Então, meus avós vieram no porão de navio da Itália, vieram e o meu avô Vitórdito ficou aqui na região de Taubaté, Pindamonhangaba, comprou a Fazenda Mombaça, e o meu avô Lerário ficou em São Paulo, naquela região do Brás, na zona cerealista, né? Então, a gente veio morar com o meu avô aqui com 12 anos de idade. Eu morava em São Paulo, era muito poluído, eu tinha um pouco de bronquite, e a minha mãe resolveu eu vim morar com meus avós, com o Vitórdito e a dona Sandra, na Fazenda Mombaça. E da Fazenda Mombaça eu vinha todo dia de bicicleta para a cidade. Eram 7 quilômetros que a gente vinha com chuva, com poeira, com um cachorro querendo avançar na bicicleta, e a gente vinha estudar aqui em Pindamonhangaba, no ginásio, aqui na esquina, onde é o Museu Municipal. E assim começou a minha vida aqui em Pindamonhangaba com 12 anos de idade. E a gente trabalhava lá na fazenda, o meu avô pedia para a gente vir na cidade fazer compras, comprar parafuso, comprar ferramenta, comprar lâmpadas, comprar comida. E a gente foi aprendendo. Com 17 anos eu tomava conta de 11 fazendas do meu avô. Era aquela força de trabalho, levantar cedo, arregaçar as mangas e trabalhar. Andava com meu avô nas vargens, né, ali da Fazenda Mombaça, era toda irrigada, era a plantação de arroz, a gente andava 6 quilômetros dentro do barro todo dia, vinha até aqui o Tapanhon, na entrada aqui que vem de Campo Jordão, e até a fazenda outra vez. Então a gente aprendeu essa resistência, aguentar sol, aguentar chuva, e a gente aprendeu muito a lidar com gente. Então precisa gostar de gente, e a vida da gente foi isso. Aprendemos a conversar com as pessoas, os mais humildes, saber conversar com eles, respeitar. Meu avô falava, não põe apelido em ninguém, meu filho. Todo mundo tem nome, tem que ser respeitado. A cor, a religião, não brinque com as pessoas. Todo mundo gosta de ser chamado pelo seu nome e tem que ter esse carinho com a população. E graças a Deus, na Fazenda Mombaça, foi o início, né, da minha vida de aprender a conversar com gente. Aí a gente foi na Mombaça, a gente foi trabalhando, a gente foi crescendo, e aí quando chegamos ali com 32 anos de idade, me convidaram para ser vereador municipal aqui em Pindamonhangaba. Foi o Paulo Andrade que me convidou para ser vereador em Pindamonhangaba. E eu fui eleito, né, o 5º vereador mais votado de Pindamonhangaba, sem saber o que era política, né? E a gente foi ali para o prédio antigo da prefeitura, ali perto do museu, nós tínhamos a Câmara da prefeitura, a gente reunia com os vereadores da época, né, e conversava. Eu ficava assustado, porque eu não sabia de fato falar direito. Nós tínhamos aqueles vereadores eloquentes, Dr. Jamil Samará, né, o Paulo Ramos Melo, Edson Derrico, Dr. Morgado, Dona Shirley Caússo, e eles sabiam falar, né, então eles tinham a facilidade, e a gente ficava olhando, observando como fazer ali na Câmara. E a Câmara é o aprendizado da política, é o primeiro degrau da política. Na Câmara é que você aprende de fato como trabalhar na política. E graças a Deus a gente fez ali, naquela época eram 6 anos de vereador, 6 anos de mandato. O João Bosco era o prefeito. Inclusive hoje eu estava passando no viaduto, né? Naquela época que o João Bosco foi prefeito da cidade, eu lembro bastante disso, na época dos militares, ali naquele viaduto, os militares queriam fazer um viaduto estreito. E o João Bosco peitou, foi chamado lá no batalhão e graças a Deus ele venceu. Deixaram fazer esse viaduto maior. Você já pensou que lástima seria se esse viaduto fosse pequeno? Então, graças a Deus ao nosso ex-prefeito João Bosco Nogueira,
peitou, deixou fazer esse viaduto, e hoje eu estava passando ali, até falei para o meu filho Antônio, que ali era um problema sério no passado, e hoje, graças a Deus, né, nós temos um viaduto largo, que até hoje está valendo a pena. Então, eu acho que na política a gente aprende muito mesmo. E aí, depois a gente foi vereador, falou, bom, agora eu sou candidato a prefeito. E a gente começou a andar. Eu tive açougue no mercado, fiquei 4 anos com açougue no mercado e conhecia muito a zona rural, né? Conhecia muito mesmo, lá desde do Pico de Itapeva até lá do lado que vai lá para as Oliveiras, lá o pessoal do Trabiju, o pessoal lá da Serra do Mar, né? E a gente foi conversando com as pessoas, e cada um dessas pessoas que moravam na zona rural tinham parentes, tinham os filhos da cidade. E a gente ia conversando que a gente era candidato, e eles foram apoiando a gente, e a gente foi e venceu. E viemos, né, como prefeito a primeira vez, eu e o doutor Morgado. O Geraldo Alckmin nos apoiou na época, e veio eu e o doutor Morgado. Então a gente começou a trabalhar, a gente fez a cidade, a gente conquistou a cidade, graças a Deus. Isso é importante na vida da gente, o aprendizado. E a primeira vez, né, que a gente foi prefeito, nós convidamos o Chesco e convidamos o doutor Ortiz. O Chesco tinha sido prefeito de uma cidade pequena e o doutor Ortiz de uma cidade grande. Os dois me ajudaram muito, muito mesmo. Graças a Deus nós tivemos sucesso, porque os dois já tinham sido prefeitos e conheciam como trabalhar numa cidade. Então eu agradeço ao Chesco e agradeço ao doutor Ortiz. O velho Ortiz também é uma pessoa espetacular, foi prefeito de Taubaté muitas vezes, mudou Taubaté e me ajudou muito, fazendo o plano de trabalho aqui para a gente poder dar continuidade, para fazer Pindamonhangaba crescer. Senhor, a gente brinca de aviãozinho, né? Eu vou ser aviador, eu vou ser lixeiro. O que o senhor pensava quando o senhor sabe o que é ser político, empresário, essa coisa toda? Nunca pensei, porque a gente não sabe o futuro da gente. E a gente se encontra naquele pedaço. O Paulo Andrade me convidou, né, estava aqui na minha casa e me convidou para ser vereador, e eu com medo de saber falar no microfone. Como é que eu vou falar no microfone, que eu nunca subi num palanque, nunca falei com a população, né? Bom, e a gente veio, graças a Deus a gente foi crescendo, mas eu não esperava. Tanto é verdade que eu fiz direito em Taubaté, fui advogado, advoguei bastante em causas trabalhistas, nós tínhamos muitos funcionários, né? E a gente aprendeu muito das causas trabalhistas, conversar com as pessoas, fazer acordos trabalhistas, porque naquela época era muito difícil a aposentadoria e não tinha salário mínimo na zona rural. Eu sou da época que veio o salário mínimo para a zona rural. Foi um problema sério o salário mínimo para a zona rural, porque muitos fazendeiros até tiveram problemas, né, trabalhistas violentos, porque o funcionário já trabalhava 20, 30, 25 anos, e eles tiveram que pagar a indenização desses 25 a 30 anos. Quebraram muitos fazendeiros na época. E com isso a gente aprendeu muito a lidar com gente. Então a gente fazia os acordos, a gente conversava, o meu avô me punha na frente para fazer os acordos, e graças a Deus nós tivemos sucesso. Aposentei mais de 1000 funcionários da fazenda, mais de 1000, porque naquela época precisava uma carta, né, do fazendeiro para o funcionário poder aposentar. E eu ajudei muita gente na aposentadoria, graças a Deus. E aprendi muito, viu? Aprendi muito. Então a gente nunca esperava a gente chegar onde a gente chegou. E mesmo direito, eu fiz direito em Taubaté, fiz na faculdade em Taubaté, fiz em Niterói, né, o vestibular, fiz em São Paulo o vestibular e passei na Universidade de Taubaté, onde aprendi direito, que valeu a pena, porque a gente, como foi prefeito, a gente precisa saber de leis. Né? Então, quando você lê um papel na prefeitura, você tem que saber o que você está assinando, saber o que você está escrevendo. Então, valeu a pena como advogado. O advogado que vem junto com ela, dá a mão para ela, para orientá-la da melhor forma possível. Esse processo que o senhor fez de cuidar de cada pessoa, de ajudar cada pessoa, foi muito gratificante. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que é muito gratificante se a gente poder chegar no poder e ajudar as pessoas que mais precisam, né? Aquelas pessoas mais humildes, porque não tem esquerda, nem direita, nem de centro, tem a alma da pessoa, do sentimento da pessoa, você olhar o próximo com carinho, com respeito. A pessoa que é mais humilde, ela não tem culpa de estar naquele local, porque se ela fosse boa, se ela tivesse estudado, ela estaria no teu lugar. Então a gente tem que respeitar aquela pessoa que está ali embaixo, que precisa de crescer. E você tem que forçar essas pessoas a ter oportunidade na vida de crescer. Porque quando a gente atendia as pessoas na porta da rádio, a rádio difusora aqui mesmo,
a gente atendia de manhã, quando a gente ia na rádio na segunda-feira, e na outra rádio, 94, né, que era a rádio lá do Mirandinha. Então a gente atendia ali mais de 200 pessoas. E ali a gente escrevia, né, num papel, qual é o teu problema, qual é o teu problema? Casa, casa, casa. Eu ficava assustado a quantidade de gente que precisava de casa. E aquilo me chamou a atenção. Falei, puxa vida, você vê como é bom a gente ouvir a população. A gente não é o dono da verdade. Cada um tem a oportunidade na vida de falar. E com isso a gente foi aprendendo a conversar com a população. O que é que você quer casa? O que é que você quer casa? E a gente foi construindo esse trabalho alicerçado nesse conhecimento que a gente foi aprendendo na porta da rádio. A porta da rádio foi uma entrada para a gente perceber que a população precisava desse apoio. E aí nós fomos desapropriando os terrenos, fomos fazendo os loteamentos sociais e eles foram conquistando, tendo a sua casinha. Pindamonhangaba é uma cidade abençoada. Tem água, tem esgoto, tem galeria, não tem enchente. Então a gente fala isso com orgulho, com carinho, né? O social. O projeto do nosso bairro, né? Eu fui viajar para o Japão com o Rubinho e o avião parou na Paraíba, em Pernambuco, parou em Pernambuco e eu vi duas irmãs, duas freiras sentadas e fui conversar com as duas freiras. Eu queria fazer um projeto social na minha cidade, o que eu faço? Ela falou, faz um circo. Eu fiquei assustado, fazer um circo, eu vou prefeito palhaço, né? Fazer um circo na cidade. Ele falou, não, você faz um circo social. A só manda para mim tudo que eu tenho que fazer, falou, mando sim, mando para você. Aí eu comprei uma lona de circo, montei e a gente ficava um mês em cada bairro, E ali fazia costura, pintura, unha, cabelo e no final ela dava um diploma. Depois de um mês a pessoa ganhava um diploma. Né? E a gente foi andando de bairro em bairro. A gente tinha 200, 300 pessoas cada nosso bairro. Quem acompanhou, quem está ouvindo, que vai ouvir, sabe o que a gente fazia, que a gente ia nos bairros e levava essas pessoas para aprender embaixo da lona do circo. Passava filme do Mazzaropi, tirava carteira de identidade, tirava título de eleitor, né? Então fazia palestra, levava um médico para fazer palestra, e o bairro se organizava. Um gostava, eu não conhecia você, aí depois eu aprendi a conversar com você. Puxa vida, eu pensei que você fosse chato, você é um cara bacana. O circo, na verdade, ele funcionava para socializar e dar dignidade, né? As pessoas saíam de lá com dignidade, né? Eu fiz um curso. curso. Até hoje tem muita senhora aí com salão, cabeleireiro, trabalhando unha e cabelo e massagem. Ou seja, o circo ia até a pessoa, né? Dava oportunidade. Viu, André? Outra coisa bacana que a gente fazia, né? Todo mundo quer falar com o prefeito. O prefeito, coitado, a cidade é 130, naquela época 120 mil habitantes. E não dá para falar com todo mundo. Então o que você fazia? Você dava um cartãozinho, falava dia 30 lá no estádio, né? Na quadra coberta. Na quadra coberta. A gente levava lá 300 pessoas. Sentava às 2 horas da tarde e saía às 5 da manhã. Levava o secretário. O secretário não gostava muito, né? Porque tinha sono, né? E a gente dava sanduíche, dava leite e mandava levar em casa de madrugada. Mas atendia todo mundo sabia o que a pessoa precisava. E é muito importante conversar com a população. Que a grande... E também, o André, a gente também fazia reunião nos bairros, né? Levava lá o microfone sem fio, sentava nos bairros e mandava a população levantar a mão. Lá tinha pouca obra nos bairros, né? Então a população escolhia 2 obras cada bairro. Era um orçamento participativo, né? Quantas vezes eu fui num bairro lá de Moreira César e cheguei num bairro, faltava o asfalto. Chegava lá, a pessoa levantava a mão, que é asfalto. Bom, aí tinha uma pessoa lá que falava assim, não quero asfalto nenhum, seu asfalto não presta, o seu asfalto é casca de ovo. Mas, puxa, tá bom, então não vou fazer, vamos embora. Dali 2 meses, 3 meses, 4 meses, outra reunião, essa mesma pessoa, teu asfalto não presta, teu asfalto é casca de ovo, não vale nada teu asfalto. Eu falei, puxa vida, segunda vez ele não quer o asfalto. Aí eu fui na casa dele, ele falou, por que você não quer o asfalto? Ô doutor, sabe o que é? Eu estou devendo a prestação da minha casa, estou devendo a prestação do meu carro. Se eu for pagar o asfalto, eu vou quebrar e vou perder minha casa, meu carro e perco, né? Cada um com seus interesses. Deixa o asfalto de lado. Deixa de lado. Tá bom. E você quer pagar o asfalto como? Eu, 60 vezes eu pago. Tá bom, tá feito. Você vai pagar em 60 vezes. Reúne o povo.
Ó, fui ver o asfalto dele é um colosso, não é casca de ovo, é muito bacana mesmo, nós vamos fazer o asfalto. Posso falar, André? Pode falar à vontade. Bom, é o seguinte, eu tinha um trabalho social que a minha esposa fazia, que era, eu fui em Diamantina e vi um trabalho lá com relação aos tapetes arraiolos, né? Aí nós fizemos aqui, ali no Lessa, nós compramos ali uma casa, fizemos um centro comunitário e a gente fazia os tapetinhos arraiolo com os deficientes físicos. Então tinha 40, 45 deficientes físicos que faziam esse trabalho de tapete arraiolo. É a minha mulher que tomava conta. Então a gente comprava a lã, comprava todo o tecido, eles faziam o tapete, 2/3 do dinheiro que a gente vendia o tapetinho ia para eles. 1/3 a gente comprava lã e comprava. Então quando a gente ia viajar para a Europa, ou né, para a Noruega, ou para o Japão, a gente sabia qual é a firma que a gente ia falar, a gente ia para lá e a gente fazia a logomarca da firma no tapete. Ah, legal. Fazia a logomarca da firma no tapete. Então chegava lá, dava de presente um tapetinho com a logomarca. E eles ficavam assustados. Mas quem que faz isso? Fala, Empida é deficiente que faz. Trouxemos 2 empresas por causa do tapete. Ué, se você cuida dessas pessoas que mais precisam, você vai cuidar da gente. E eles vieram por causa disso, né? Então o tapetinho era uma entrada para a gente mostrar que a gente queria a empresa aqui, a gente tinha o carinho, né, de fazer alguma coisa pelas pessoas. Depois começamos a trabalhar no esporte, né? Como eu jogava futebol, eu joguei futebol na Mombasa muito tempo. O senhor era bom de bola? Eu era bom de bola. Eu aguentava 120 minutos, jogava 60 e 60, direto. Jogava dois períodos, né? E na Mombasa tinha um campo de futebol, eu fiz mais um campo de futebol lá de cima e o Feijão do Meio. O Feijão do Meio era aqui perto do loteamento do Mombasa. Ali, e tem um campo ali até hoje, né? Tem um campo ali. Tem. Aí eu comecei a fazer campo. Fiz 50 campos de futebol. E campo de futebol, por quê? Quando eu era garoto, né, eu ia jogar futebol, então a Mombasa tinha um time, a gente pegava um trator, ia de trator para jogar futebol. Chegava lá, todo mundo vinha de cavalo, encostava o cavalo, amarrava o cavalo na árvore, né, para poder jogar futebol. E todo mundo armado com punhal, né? Era uma briga, né? De vez em quando brigava. O bicho pegava. O bicho pegava. Então esses campos de futebol estão aí, mais de 50 campos de futebol, né? Porque eu jogava em São Paulo, quando eu vim com 12 anos, depois o meu irmão faleceu em São Paulo, o Antônio faleceu, eu fiquei 3 anos em São Paulo e eu jogava nos campos das Várzeas, do Pinheiros e do Tietê. O campo era pelado, um peladão, cheio de caco de telha, caco de tijolo, você caía, comia canela, né? E aí falou, não, vamos fazer um campo bem feito. Então a gente fez um campo bem feito, com vestiário, com os 2 times, com o juiz, gramado, com tela, e estão aí os campos de futebol. Então a gente tem aí uma história assim, Vitor Dito, que já tem um processo aí no agronegócio, com o avô e tal. Depois a gente tem um Vitor que ajudou na parte política da cidade, fez a cidade crescer, né, tudo mais. E agora? Nós temos um empresário de volta ou aposentou já? Não, eu estou trabalhando, agora estou pondo minhas coisas em dia, porque como eu fiquei quase 40 anos aí, né, na política, minhas coisas ficaram meio de lado. Então, né, hoje eu estou conversando com meus filhos, com minha esposa, com a Ana Rosa, fazendo um trabalho de organizar minhas coisas, né? Estou correndo atrás, eu tenho propriedade rural em Montes Claros, que eu herdei do meu sogro, do sobrinho Marcondes, a gente vai bastante para lá, a gente tem lá uma fazenda em Montes Claros, a gente tem fazenda em Pindamonhangaba, nós temos loteamentos em Pindamonhangaba, então a gente continua trabalhando, não pode parar, não pode parar. Se parar, você morre, né? Não pode cristalizar. Você tem que todo dia estar olhando jornal, estar vendo televisão, estar pesquisando, internet, sabendo o que está acontecendo, porque senão você fica de fora, né? E você tem que estar atuante. E para ter atuante, você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Não adianta falar bobagem, tem que falar o que tem que ser falado. Conta para a gente um pouquinho de como foi esse processo de pandemia nos negócios do senhor. Como é que o senhor lidou com essa situação da pandemia? Como é que as coisas andaram nesse período? O que foi de zona rural continuou, né? Eu tinha máscara, saía todo dia, passava gel, tomei as doses que precisava de vacina, tem que tomar a vacina. Esse negócio de dizer que não vai tomar vacina é brincadeira, minha gente. A gente aplica vacina no gado, de raiva, de manqueira, né, de afetosa, todo mundo.
a gente aplica vacina há muitos anos, não tem mais aftosa, porque a gente aplica vacina. Eu sempre tomei vacina de gripe, todo ano eu tomo vacina de gripe. Agora, veio essa praga nova aí, né, a Covid, e ela tem que ser, foi feita uma vacina. Então, eu não vou tomar, eu não vou, não. Tem que tomar. A gente fala com os médicos, eu tenho parente médico, tenho meu filho que é médico, tenho meu filho que é cientista. Quer dizer, a gente conversa. Então não pode ter medo de tomar vacina. Tem que tomar vacina. Então todo mundo tem que tomar vacina. Não pode ter essa resistência. Eu tenho até parentes meus que têm uma resistência, muitas vezes, não querer tomar. Por que isso? Porque qual é a causa? Eu tomei as 3 doses, já tomei as 3 doses, tomei de influenza, de gripe, sempre tomei, não deu problema, não deu reação nenhuma. Graças a Deus, minha esposa também tomou, meus irmãos também tomaram, meus filhos tomaram também, não tiveram problema nenhum. Então, esse negócio de dizer que não vai tomar vacina, e se pegar a doença, morre, então eu acho que tem que ter a precaução. Então, os negócios da gente, como a maioria dos negócios são, lógico, na zona rural, a gente deu continuidade, não parou nada, mas a gente ficou apreensivo porque a gente via muita gente dentro de casa. E as pessoas dentro de casa ficaram um pouco de depressão, ficaram muito nervosos, né? Porque ficar dentro de casa o dia inteiro era um problema sério. E a gente sabe que isso abalou bastante o país e o mundo. O país e o mundo. Então a gente, graças a Deus, nesses 2 anos, a gente trabalhou bastante, né, a cabeça, a gente fazia meditação, fazia ginástica todo dia fazia ginástica, porque não pode parar, a vida continua, né? Não pode engordar, a gente tem que tomar conta da saúde. Meu filho que é médico, olha pai, cuidado com isso, olha pai, cuidado com aquilo, manda fazer exame de sangue, faz exame, né, de todos os exames, e a gente tem que fazer, todo mundo tem que fazer, então não pode ter medo de vacina. Tome vacina, põe a máscara e álcool gel. Ô, seu Vitor, pessoal, o Antônio tá aqui, viu? Tá de olho aqui. O Antônio tá aqui. Ô, pessoal, o senhor, seu Vitor, o senhor faz atividade física até hoje? Olha, eu tenho 80 anos, né? Eu sou de 41. Eu faço natação, eu faço 1000 metros de natação, faço esteira, 3 km de esteira, eu faço um pouco de halteres, né, para massa muscular, faço um pouco de flexão, né, e faço meditação. Tem que fazer, viu, gente? Desculpe, todo mundo tem que fazer, faz parte da saúde, né? Quem faz, lógico, esporte sabe o que nós estamos fazendo. Essa aeração do pulmão, eu que tive bronquite na minha infância, né? Tem que fazer aeração do pulmão. O pulmão tem que ficar sempre, o ar, né? As pernas têm que estar fortes, né? As pernas têm que estar fortes. Porque se você perder as pernas, perder condição de respirar, você é um homem morto. Gratidão a Deus, gratidão a Deus. Faço aí muita oração para o seu Deus, faço oração que é importante, todo dia todo mundo deve fazer oração. O senhor independente, o senhor respeita tudo, mas o senhor é devoto Nossa Senhora? Eu sou devoto Nossa Senhora Aparecida, minha santinha querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho um amor Nossa Senhora Aparecida, tenho um carinho para Nossa Senhora Aparecida. Eu já fui a pé para Aparecida 26 vezes. Já fui a pé para Aparecida 26, fui como cidadão, né? Eu ia com o pessoal da Fazenda Mombaça a pé, depois como prefeito a gente ia várias vezes, como a gente ia com 2, 3, 4 mil pessoas, a gente ia a pé, e depois continuo sempre indo lá na Aparecida, rezando, né? E é interessante, lá no norte de Minas, né, os pessoal também são muito religiosos, então toda vez que a gente vai na Aparecida, a gente compra ali 2, 3 imagens, né, de Nossa Senhora Aparecida e dá de presente lá. O pessoal fica tão alegre quando recebe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tem pessoas que gostariam de estar na Santinha aqui. Aí você sabe que vai 200 mil pessoas todo fim de semana, 200, 300 mil pessoas todo fim de semana. Então eu sou devoto da Nossa Aparecida, não nego a minha religião e respeito todas. Sim. Porque eu vou dizer uma coisa para você, André, quando eu casei, já posso continuar? Com certeza. Bom, eu pedi permissão para vocês aí. Com certeza. Eu vou dizer para você, meu pai falou assim, meu filho, você vai casar, isso em 68, né? Em 60 você vai casar, o que você quer ver no mundo? Pai, eu queria ver o mundo velho. O mundo velho? Sim, o mundo velho. Tá bom. Então eu pago a passagem e você leva o dinheiro. Tá bom. Eu vendi 26 vacas, vendi meu Jeep, e fomos embora, eu e minha mulher. Fomos dar uma volta no mundo, vamos conhecer o mundo velho, mundo velho. Que experiência que eu tive de vida, como a gente cresce. Porque você chega no lugar, o pessoal é shintoísta. Chega no outro, eles são budistas. Você chega no lugar na Índia,
Eles adoram o macaco, eles adoram a vaca, eles adoram o rato. Aí eu sou católico, quem está certo? Todos estão certos, todos. Isso é que nem os chineses no circo, cheio de prato, não pode deixar nenhum prato cair, todos os pratos são importantes. Então, assim, essa experiência que eu tive de mundo, né? Fui na Tailândia, fui na Noruega, na Itália, na França, fui, né, no Hong Kong, fomos na Índia, como eu falei, fiquei 9 dias na Índia, difícil lá, difícil. Ano passado, ficar lá, comer na Índia era um problema muito sério, muito problema na Índia, a gente toma todas as vacinas para poder viajar. Na Tailândia é linda, 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 a Tailândia também, muito bonita, a gente aprende muito, né? Então a gente, no Japão, fui em Hong Kong, então a gente aprendeu muito com o mundo, isso serviu muito para aplicação na política, para trabalho na política, para a gente enxergar o que a gente viu lá e o que a gente pôde colocar aqui. Minha gente, vou falar para vocês, falar com o Vitor de Itinerário é uma delícia, porque tem muita história, muita experiência, né, Vitão? Olha, muita André, história, né? Quando eu morrer, né, o meu corpo foi numa caixa em fósforo, mas a minha língua numa jamanta. Vai falar assim, né? Vou pra beirada. Mas pra gente encerrar, eu vou fazer outros podcasts com o seu Vitor, porque o seu Vitor é uma enciclopédia aqui. Eu vou pedir pro senhor mandar assim, uma mensagem de esperança para 2022 para as pessoas. Bom, meus amigos, vocês, né, eu estou com 80 anos, eu tenho esperança de estar vivo até o ano que vem. E o ano que vem vai ser melhor do que esse ano, porque esse ano nós tivemos a pandemia, está diminuindo a mortalidade. Então o ano que vem vai ser melhor, né? E nós temos que acreditar, a trabalhar, arregaçar as mangas. Pode ter certeza, cada um na sua religião, faz oração para Deus, pede para Deus proteção, Ele te dá proteção, cada um na sua religião. Então vocês podem ter certeza que 22, dia 1º, com o pé direito, nós vamos ter sucesso em 22. Um grande abraço à população de Pinda, Deus lhe pague pelo carinho que vocês têm com a gente, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e um grande beijo, obrigado! Gente, um forte abraço, um grande beijo e até o próximo, até 2022.